paixão, traição, maldade, consequência. O canal Narrativas Bíblicas traz agora a história de Davi, Batseba e Urias. Demonstrar lealdade e receber em troca a traição certamente é algo terrível. E basicamente essa foi a dinâmica que marcou a história de um homem chamado Urias. E o pior de tudo é que a traição que Urias recebeu veio de alguém a quem ele era fiel, o próprio rei, o rei Davi. Logo Davi, que era um homem que preocupava em andar nos caminhos do Senhor, alguém que preocupava com que seu povo respeitasse as regras de Deus, alguém que é identificado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. É verdade que a história de Davi é marcada por tantas conquistas, realizações e bênçãos. Davi pode ser considerado, por exemplo, o principal rei de Israel monarquia. Davi é o grande salmista, o principal escritor do livro de Salmos. Salmos maravilhosos que evidenciam que Davi vivia no caminho do Senhor. Sem falar nas histórias da sua juventude, matando leões. Matou o gigante Golias em nome do Senhor Deus para defender Israel. Todas as realizações de Davi, por maiores que elas tenham sido, jamais poderão esconder o seu erro contra Urias. Contar a história de Urias também, é impossível não pensar na queda de um homem de Deus. Urias foi o Eteu que ocupou o posto no exército do rei Davi. Eteu era um povo indo-europeu que se estabeleceu há 2000 anos antes de Cristo, território da atual Turquia. Porém, a identidade dos Eteus citadas na Bíblia é muito discutida, e não entraremos muito nesse aspecto teológico. Sabemos então que as tropas do rei Davi eram formadas por tropas estrangeiras mercenárias, algumas delas. Assim como muitos reinos naquela época eram formadas por alianças com estrangeiros. Seja como for, fica claro na narrativa bíblica que Urias era um estrangeiro. Porém, Urias residia em Jerusalém, próximo ao palácio do rei. De sua casa, podemos imaginar que ele podia contemplar o palácio de sua majestade Davi. E podemos considerar que ele havia aderido à religião hebraica, até mesmo por causa de sua conduta e com os cuidados das coisas ligadas a Israel. A Bíblia diz que Urias era casado com uma mulher chamada Batseba, uma linda mulher. Mas a Bíblia não fornece maiores informações detalhadas sobre o relacionamento entre Urias e Batseba. O destaque de Urias nas Escrituras deve-se principalmente ao episódio de adultério de Davi com Batseba na época. A Bíblia registra que a tragédia de Urias começou quando ele estava longe de sua casa. Urias estava em combate, lutando por Israel. O texto bíblico informa que Urias estava na guerra contra os amonitas, na época em que as tropas de Israel estavam investindo contra a capital amonita Rabá, sob o comando de Joabe. O rei Davi, apesar de ser um grande guerreiro, um grande lutador, conhecedor de batalhas, não estava presente nessa guerra. Ele optou por permanecer no seu palácio, enquanto a sua tropa, o confronto, era liderado por Joabe. Em uma tarde, Davi enxergou do terraço do seu palácio uma bela mulher se lavando. Davi ficou impressionado com a beleza daquela jovem e rapidamente buscou informações sobre ela. Davi foi informado que se tratava da esposa de Urias. Mesmo assim, Davi não se intimidou com o fato de saber que Batseba era uma mulher comprometida com um de seus homens. Ele não estava nem aí. Não mediu as consequências e mandou urgentemente que trazessem a mulher até o palácio. Aquela era uma ordem expressa do rei, e Batseba não teve como resistir àquele chamado. Então ela foi ao palácio. Encontrou com a sua majestade
relacionou com Davi e voltou para casa. O tempo passou. Batseba descobriu que tinha engravidado. Mas como Urias ainda estava acampado com as tropas israelitas, obviamente o filho não poderia ser dele. Então a mulher de Urias mandou avisar Davi sobre a gravidez. E então, naquele desespero, o rei de Israel começou a tramar o seu plano. Um plano terrível. Primeiro ordenou que Urias fosse enviado de volta para Jerusalém. Pediu que Joabe o enviasse de Rabá. A ideia de Davi era fazer com que Urias voltasse para casa, se relacionasse com Batseba, dando a possibilidade dele entender a gravidez de sua esposa. Então Urias retornou a Jerusalém. Se encontrou com Davi, que fingiu procurar saber notícias sobre a batalha. Depois, ordenou que Urias fosse para casa descansar, enviando-lhes presentes da mesa real. Mas ao invés de ir para casa, Urias humildemente deitou-se na porta do palácio, junto com os servos do rei. Quanta humildade, quanta fidelidade. Davi foi informado que Urias não tinha ido embora para sua casa. Urias permaneceu na porta do palácio como os outros soldados. Ficou lá até o amanhecer. Davi, então, espantado com aquela situação, perguntou por que Urias preferiu não ir para sua casa devido à sua permissão. E a resposta de Urias a Davi está em 1 Samuel, no capítulo 11, no versículo 11. E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Como eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, e deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Davi não desistiu de seu plano e prosseguiu, egocêntrico. No outro dia, a Bíblia diz que Davi até convidou Urias de volta ao palácio para um banquete do rei, com o objetivo de embriagá-lo, e assim ele se relacionar com sua esposa. E mesmo assim, Urias não foi para casa. Preferiu dormir na porta do palácio, a fim de manter o seu posto de soldado. Quanta fidelidade! Então, ao perceber que não conseguiria fazer com que Urias se encontrasse com Batseba, Davi tem outro plano. Escreveu uma carta para Joabe, enviando pelo próprio Urias. Urias jamais imaginava que estava servindo como mensageiro de sua própria morte. Na carta que Davi escreveu, havia uma ordem para que Joabe o colocasse na frente da maior batalha, e assim fazendo com que as tropas inimigas o matassem, abandonando Urias, ferido, morto. O plano de Davi deu certo. Urias foi colocado na frente de batalha. Joabe acatou a ordem do rei. Urias, então, em um grande confronto, foi morto. O plano deu certo. Urias foi abandonado. Já em Jerusalém, ao saber da morte do marido, Batseba lamentou profundamente. Terminado seu período de luto, Davi mandou que trouxesse Batseba de volta ao palácio, e ela se tornou uma de suas esposas. Portanto, Urias morreu sem mesmo saber que havia sido traído pelo rei a quem tinha jurado lealdade, e que sua esposa estava grávida de outro homem. Ele morreu sem saber que estava sendo vítima de um homem a quem tanto admirava, um homem temente a Deus, um homem que foi dominado pelo pecado e aos desejos carnais. Davi, por outro lado, pensava que seu pecado ficaria definitivamente encoberto. O plano, em partes, deu certo,
Batseba, inclusive, chegou a dar luz ao filho que esperava de Davi. Porém, Davi conseguiu esconder seu pecado de Urias, de outras pessoas, mas não conseguiu esconder de Deus. Parece que o rei de Israel havia esquecido que não há nada que fique encoberto perante os olhos do Senhor. E a Bíblia relata que o Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi de seu pecado grave contra Urias. Através do profeta, ele relembrou Davi a respeito de como ele o havia escolhido como rei, o livrado de situações adversas, o livrado de inimigos, o abençoado muito. Apesar disso, ele tinha praticado aquele mal. Então, Deus anunciou a Davi que, assim como tinha ferido Urias a espada e tomado a sua mulher, a espada não se apartaria de suas casas, e suas mulheres seriam tomadas. E nada disso aconteceria escondido, como Davi tentou fazer, mas aconteceria de forma pública, perante todo o Israel. E a cobrança veio. Davi teve seu primeiro filho com Batseba morto. Depois, a sequência da história da família de Davi foi marcada por tragédias. E num determinado momento, um de seus próprios filhos, o Absalão, tomou suas mulheres perante o povo de Israel, tal como o profeta Natã havia anunciado. E se você gostou desse vídeo, humildemente eu peço o seu like. Eu preciso do seu comentário para saber aquilo que podemos melhorar. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus a todos vocês.